Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática, certo? Do sexto ano. E hoje a gente vai dar continuidade ao assunto sobre grandezas e medidas. Na aula anterior a gente estudou algumas dessas grandezas e hoje a gente vai concluir essas outras, certo? Que a gente vai resolver nos conteúdos de hoje a resolução e elaboração de problemas do cotidiano usando unidades de medidas na área e no volume. Vamos ver a seleção de tipo adequado de cada unidade de medida dessa e a identificação dos instrumentos adequados para a medida de uma grandeza. Então, primeiro a gente vai entender, na aula de hoje, estudar superfície, capacidade e volume. Essas são as grandezas que vamos estudar hoje. Primeiro, é a medida de superfície. O que seria essa medida de superfície? Ela, num sistema métrico decimal, é a unidade fundamental para expressar a medida da superfície. Vai ser o metro quadrado, que a gente tem o símbolo de m elevado ao quadrado, certo? Então, o metro quadrado ele vai corresponder à medida da superfície de um quadrado que tem 1 metro de lado. Como é que a gente pode observar aí na figura? Cada lado dele mede 1 metro ao quadrado. Então, essa é a medida em relação da superfície, certo? Na aula anterior, a gente estudou em relação a comprimento. Nessa, a gente está trabalhando metro ao quadrado, que tem a ver com área. Nesse exemplo aqui, ó, Pedro foi contratado para fazer o revestimento do piso de um cômodo. Ele já acentuou algumas lajotas nesse piso. Então, pode observar aí nessa imagem que ele, no comprimento e na largura, ele já colocou as lajotas, certo? E ele pergunta, de quantas lajotas vou precisar no total para cobrir todo esse piso? Então, tem um cálculo simples que a gente faz para ver a quantidade que é preciso para aí fazer esse revestimento, sem a gente estar colocando todo o revestimento para saber o total. O que é que a gente vai fazer? Ver quantas lajotas tem no comprimento, que nesse caso aí, contando, dá 10. E na sua largura tem quantas? Tem 4. Então, vai ser 4 fileiras de 10 lajotas, ou seja, multiplicamos 4 vezes 10, que dá 40 lajotas. Então, esse total dessa área, que vai ter o revestimento, vai ser de 40 lajotas. Podemos também fazer os cálculos de metro quadrado na malha quadriculada, para medir uma área, certo? De uma figura. Então, vejam só. Em relação à figura 1, qual a diferença aí de área para perímetro? Perímetro vai ser a soma total dos lados dessa figura. Já a área vai ser o total composto dessa figura. Se eu quiser saber o perímetro, o que é que eu faço? Vou contar quantos são os lados. Nesse caso aí, na figura 1, são 5, certo? Então, se é 4 os lados, então vamos ter 4 lados de 5. Então, o total do perímetro, que é a soma dos lados da figura do quadrado, vai ser 20. Mas se eu quiser saber a área, vou contar cada quadradinho desse para descobrir a área. Vamos ver? Se eu tenho 5 fileiras, certo? E as outras também 5 fileiras de 5, eu faço o quê? 5 vezes 5, que dá 25 unidades. Ou posso contar de 1 por 1 e ver o total, que vai dar 25 unidades. Isso é fácil para a gente contar uma por uma se a figura for pequena. Mas se a figura for grande, como é que a gente faz? Aí a gente conta um lado da fileira, que é o comprimento, e o outro, que é a largura. E a gente multiplica para calcular a área, que aí é o total composto nesse espaço. Professora, ainda não estou entendendo. Por exemplo, se no seu quarto, você tem seu quarto, certo? O espaço que ele ocupa todo vai ser a área. Então, se vocês calcular o comprimento do quarto de vocês com a largura e multiplicar, vocês vão ver quanto é o total da área daí do quarto de vocês, certo? Então, fica o desafio para vocês, após essa aula, quando vocês terminarem a aula, tire um print, certo, dessa tela, sobre a medida da figura 2 e da figura 3. E vocês contem aí
qual é a área da medida da figura 2 e da figura 3 e comente aí nos comentários, certo? Coloque aí nos comentários a resposta. Figura 2 é área tal, figura 3, tal área, certo? Depois que vocês terminarem a aula, aí vocês voltam nesse ponto, tiram o print. E coloquem a resposta que depois eu vou conferir se está certo. E também aí agora, só que aí a gente, em relação a medidas de superfície, a gente tem seus múltiplos e submúltiplos, que são aqueles valores que a gente precisa calcular para áreas maiores e áreas menores, certo? A medida principal é 1 metro ao quadrado, certo? E aí a gente tem seus submúltiplos, que é o decímetro, o centímetro, milímetro. E os múltiplos, que é o decâmetro, hectômetro e quilômetro. A gente utiliza mais as medidas de quilômetro, metro ao quadrado e centímetro ao quadrado. É o mais que a gente utiliza no dia a dia. E como é que a gente pode fazer a conversão dessas unidades? Lembram que na aula anterior a base era 10. Mas como está sendo elevada ao quadrado, a base vai ser 100. Por quê? 10 vezes 10 é 100. Então, quando a gente for transformar uma medida para outra, a gente multiplica por 100 ou divide por 100. Se eu quero aí, ó, metro ao quadrado, nesse exemplo aí, ó, tenho 2 quilômetros ao quadrado e eu quero saber essa medida em hectômetro ao quadrado. O que é que eu vou fazer? Se é da medida maior para menor, eu vou multiplicar por 100. Então, eu multiplico 2 vezes 100, que dá 200 hectômetros ao quadrado, certo? Mas, professores, se fosse ao contrário, metro por quilômetro. Veja, quilômetro aí tem quantas casas para chegar em quilômetro? 3 casas, não é isso? Só que aí você vai multiplicar, vai dividir 100 dividido, depois mais 100 dividido, vai ser quantas casas? Vai ser elevado ao quadrado as 3 casas. Então, a medida não vai ser 100, vai aumentar, certo? Assim como nos outros casos também. Você vai aumentando aí, se é 3 casos, você colocar os 6 zeros, eleva ele ao quadrado, que vai ainda mais duplicar esses zeros, tá? Vamos lá, como é que a gente pode expressar essas unidades de medidas mais apropriadas? A área do piso da sala de aula. Então, na sala de aula, como é que a gente pode calcular? A gente utiliza metro ao quadrado, centímetro ao quadrado. Qual medida? Na letra B, a área da superfície do assento de uma cadeira. Como é que eu posso calcular? É por metro, é por centímetro. E a área da região norte do Brasil, que é maior, expandido, certo? Qual é a medida que a gente pode utilizar? Pensem aí. Pensaram? Então, vamos ver? A área do piso da sala de aula, a gente utiliza 1 metro quadrado. Já a área da superfície do assento de uma cadeira, a gente utiliza a unidade menor, que é o centímetro ao quadrado. E a área da região do Brasil, que ela é bem maior, utilizamos o quilômetro ao quadrado. Também podemos calcular a área de algumas figuras, certo? Geométricas, que nesse caso temos aí o retângulo. Para calcular a área de um retângulo, podemos multiplicar a medida do comprimento pela medida da largura. Então, aí a gente tem esse retângulo de base 5 e altura 2. Então, a gente basta multiplicar 5 vezes 2, que vai dar 10 centímetros ao quadrado. Lembre sempre de colocar a medida ao quadrado, que a gente está trabalhando com área. Se você colocar só 10 centímetros, aí a gente não está falando de área, está falando de comprimento, certo? E aí, ou a gente pode também, ó, ali, ó, cada quadradinho daquele que foi dividido corresponde a 1 centímetro. Então, se você ver, pode ver que tem 10 quadradinhos de 10 centímetros, certo? Mas, para calcular, basta você multiplicar base vezes altura, ou seja, comprimento vezes largura. E a área do quadrado? É quase a mesma coisa, só que na área do quadrado, as medidas são iguais, os seus lados são iguais. Então, se um lado mede 3, todos os outros vão medir 3, porque a gente está trabalhando aí com quadrado. Que a gente vai multiplicar e levar ele ao quadrado. 3 elevado ao quadrado, a própria medida. Que é a mesma coisa que multiplicar 3 vezes 3. Vai dar 9 centímetros ao quadrado. E se a área aí do quadrado fosse 4, você multiplicaria 4 vezes 4, ou
4 elevado ao quadrado, que daria 16 centímetros. E assim por diante. É assim que a gente calcula a área de um quadrado. Temos outras medidas em relação à área que são utilizadas, as medidas chamadas de medidas agrárias, que elas são utilizadas muito na agricultura. Tem o hectômetro, que é o múltiplo, certo, de metro ao quadrado, que ele é chamado de hectare. Vocês acho que já ouviram, né? Você tem 1 hectare de terra, 2 hectares de terra, certo? Então, é o hectômetro que a gente utiliza para calcular essa unidade de medida, que equivale a 1.000 a 10.000 metros ao quadrado. Há também outras unidades de medidas da área muito usadas em situações agrárias, que são chamadas de alquere, cujo valor em metro quadrado varia de acordo com a região. Então, cada região ela tem um valor para essa medida, certo? De alquere. Por exemplo, a gente tem um alquere paulista, ele equivale a 24.200 metros ao quadrado. Um alquere mineiro, 48.400 metros ao quadrado. E alquere do norte equivale a 27.225 metros ao quadrado. Então, cada um tem sua medida. Certo? E agora a gente vai ver em relação a outra unidade de medida, que é a grandeza, aliás, que é o volume. O que seria esse volume? O volume de um corpo é a quantidade de espaço que ele ocupa. Certo? Para medir o volume de um solo, é necessário definir a porção de um espaço que corresponde à unidade de medida. Então, se ele é dado em cubo, certo? O volume, diferentemente da área, que é elevada ao quadrado, o volume vai ser dado em cubo. Então, se um cubo ele é igual à unidade de volume, a medida deste solo equivale a 3, certo? Como assim, professora? Vejam, nessa questão aqui, ó. Por quantos cubos são formados paralelepípedos abaixo? Então, a gente tem a primeira figura e a segunda. Na primeira, a gente tem 8 cubos. E na segunda, equivale a 12 cubos. Então, esse é o espaço do volume que é ocupado por esses cubos. Então, aí, ó, a unidade de medida do volume é o metro ao cubo, certo? Como vocês podem perceber aí, ele corresponde ao volume do espaço ocupado. Então, se eu multiplicar, que vai ser, em vez de ser comprimento vezes largura, agora a gente tem 3 medidas, que é o comprimento vezes a largura e a altura desse objeto. Seus múltiplos e submúltiplos. Temos aí a unidade padrão, que é o metro cúbico, certo? E seus submúltiplos de metro cúbico, que é decímetro, centímetro, milímetro, tudo elevado ao cubo. E seus múltiplos, que é decâmetro, hectômetro e quilômetro, tá? A gente pode destacar algumas dessas relações, que equivale ao quê? O metro ao cubo, ele equivale a 1.000 decímetros ao cubo, certo? Ou 1 decímetro equivale a 0,001 metro ao cubo. Como assim? Eu divido 1 por 1.000. Aí vai dar esse resultado. 1 decímetro equivale a 1.000 centímetros ao quadrado, que a gente aí vai multiplicar por 1.000. Em vez de ser por 100, como é ao cubo, vai ser 100 vezes 100 vezes 100, que dá 1.000. Então, aí a conversão da unidade vai ser por 1.000. Certo? Por exemplo, aí, ó, tem 1 metro ao cubo em decímetro ao cubo. Então, eu quero converter 3 metros ao cubo em decímetro. O que é que eu faço? Multiplico por 1.000. Então, 3 vezes 1.000 dá 3.000 decímetros, certo? Se fosse ao contrário, você dividiria por 1.000. Esses 3.000 decímetros dividido por 1.000, aí voltaria a ser 3 metros. E a medida do volume de um bloco retangular. Então, a gente pode calcular algumas medidas em relação ao volume, que aí a gente tem um bloco retangular, que a gente multiplica suas 3 dimensões, que é comprimento, altura e largura, certo? Então, nesse exemplo aí, a gente tem o comprimento equivale a 4 centímetros, a largura 3 centímetros e a altura 2 centímetros. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 4 vezes 2, que vai dar 24. Só que não vai ser centímetro, nem vai ser só centímetro, nem centímetro ao quadrado, vai ser centímetro ao cubo. O que seria esse cubo? O 3 que está representado aí em relação aí ao volume, certo? Então, vai ser 24 centímetros ao cubo.
Temos outra medida que é relacionada com o volume, que é a capacidade. Por exemplo, a gente tem esse exemplo dessa garrafa aí. O suco dentro da garrafa ocupa todo o espaço interno dela. Então, a gente diz que a gente está calculando a sua capacidade. O volume é quando a gente também calcula a garrafa junto com o suco dentro. Quando queremos medir o espaço ocupado por um corpo, medimos o seu volume. O espaço ocupado pelo suco é o volume interno da garrafa e é chamado de capacidade. Então, preste atenção. Se eu quero saber a capacidade, vai ser o suco que está dentro da garrafa. Mas se eu quiser saber o volume, vai ser o suco com a garrafa, que é o espaço que esse objeto ocupa todo, certo? Os líquidos, de modo geral, tomam a forma dos recipientes que os contêm. Por exemplo, como a gente vê aí as garrafas de água. A capacidade, então, é uma grandeza que pode ser medida em metros cúbicos, seus múltiplos e submúltiplos, que ela tem como medida o litro, que ela é também usada como unidade de medida da capacidade. Podemos observar aí os múltiplos e os submúltiplos dessa unidade de capacidade. Então, a principal unidade é o litro, e aí a gente tem seus submúltiplos, que é os decilitro, centilitro e mililitro. E temos os múltiplos, que é o decalitro, hectolitro e quilolitro, certo? Então, nesse quadradinho aí tem as medidas que corresponde a cada unidade, certo? Vamos colocar em prática? Se eu tenho uma piscina, ela possui as seguintes dimensões: 7 metros de comprimento, 4 metros de comprimento e 1,5 metros de altura. Quantos litros de água serão necessários para que esta piscina fique completamente cheia? Então, primeiramente, o que a gente vai calcular? Calcular o volume dessa piscina. E como é que eu calculo o volume da piscina? Vejam que ela me deu comprimento, altura e largura. Então, basta multiplicar 7 vezes 4 vezes 1,5. Vamos conferir? Então, aí, ó, calculando. 7 vezes 4 vezes 1,5 vai me dar 42 metros ao cubo. Então, esse é o volume da piscina. Mas ele quer saber quantos litros de água serão necessários para que essa piscina fique completamente cheia. A gente sabe o volume, mas não sabemos a capacidade. O que ele quer saber é a capacidade dessa piscina. Então, o que é que a gente faz? A conversão. A gente vai converter metro para litros. Então, aí, ó, a gente faz essa regrinha de 3. O volume, 1 metro ao cubo, ele corresponde a 1000 litros, certo? Então, quanto é que vale 42 metros ao cubo? Basta multiplicar, certo? 42 vezes 1000, que vai dar 42.000 litros de água. Então, aí, essa piscina tem capacidade para ficar cheia com 42.000 litros de água. Percebam que nessa questão a gente calculou o volume e depois a gente transformou essa unidade em litros, que é a capacidade, certo? Então, saibam diferenciar o que é volume e o que é capacidade, certo? Volume é todo o espaço que aquele objeto ocupa, e o volume e a capacidade já é diferente, certo? É o que está dentro daquele ambiente, daquele objeto. E nesse caso aqui é a piscina. Então, pessoal, foi a aula de hoje, certo? Espero que tenham gostado. Até a próxima!